Você se casaria com um mendigo por amor? E se ele escondesse um império? Vivendo como pobre de propósito? A revelação muda tudo. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Antes de prosseguirmos, tenho que dizer: se essa história te emocionar, seja ouvinte premium. Há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. O sol de fim de tarde tingia o céu de Salvador com tons alaranjados, enquanto Luísa Bastos descia, apressada as escadarias do antigo casarão que abrigava o escritório de arquitetura onde trabalhava. Aos 32 anos, ela havia conquistado o respeito dos colegas como uma das mais talentosas restauradoras de patrimônios históricos da cidade, responsável por devolver o brilho a várias construções centenárias do Pelourinho. No entanto, apesar do sucesso profissional, algo sempre parecia faltar em sua vida. Naquela sexta-feira, o cansaço de uma semana intensa pesava em seus ombros. Luísa havia terminado os planos para a restauração de uma antiga igreja barroca, projeto que poderia consolidar definitivamente seu nome no cenário da arquitetura baiana. Seu chefe, Maurício, não poupava elogios ao seu trabalho, mas também não aliviava a pressão. Luísa, esse projeto precisa ser impecável. A Secretaria de Cultura está de olho em cada detalhe. Foram as últimas palavras dele antes que ela saísse do escritório. Enquanto descia a ladeira da montanha em direção ao ponto de ônibus, Luísa observava a cidade que tanto amava. Salvador, com seus contrastes gritantes entre o moderno e o histórico, entre a riqueza e a pobreza, era um reflexo perfeito de sua própria vida. Bela, complexa e cheia de contradições. Filha de pais da classe média que sacrificaram tudo para lhe dar educação de qualidade, ela carregava o peso de não decepcionar as expectativas depositadas em seus ombros. O ônibus que a levaria para casa no bairro do Rio Vermelho demorava mais que o normal. A chuva fina que começava a cair não melhorava seu humor. Foi então que, abrigada no pequeno abrigo do ponto, notou pela primeira vez aquele homem. Ele estava sentado no chão, encostado em uma parede de azulejos portugueses parcialmente quebrados. Tinha barba por fazer, roupas gastas e um olhar distante, que não pedia esmolas, apenas contemplava o horizonte. Mas o que realmente chamou a atenção de Luísa não foi sua aparência, e sim o caderno de capa surrada que ele folheava com cuidado, escrevendo algo ocasionalmente com uma caneta já quase sem tinta. Intrigada, Luísa se aproximou um pouco mais, tentando não parecer invasiva. O homem, percebendo seu interesse, levantou o olhar. Seus olhos, de um castanho profundo, tinham uma vivacidade que contrastava com todo o resto. "Gosta de poesia?" ele perguntou com uma voz surpreendentemente clara e educada. Pega de surpresa. Luísa hesitou antes de responder. "Sim. Quer dizer, não sou especialista, mas aprecio." "Drummond ou Florbela Espanca?" ele continuou, como se estivesse em uma roda literária e não em um ponto de ônibus com roupas surradas. "Fernando Pessoa", ela respondeu automaticamente, intrigada com a inesperada conversa. Um sorriso iluminou o rosto do homem. "Mas navegar é preciso, viver não é preciso", ele citou. Na verdade, essa frase é de Pompeu, general romano. Pessoa apenas a adaptou. Luísa corrigiu, surpresa consigo mesma por estar engajada naquela conversa. "Impressionante. A maioria das pessoas não sabe disso", ele respondeu, fechando seu caderno. "Meu nome é Rafael Couto." "Luísa Bastos." Ela se apresentou, estendendo hesitante a mão, que ele apertou com uma delicadeza que não combinava com sua aparência. Naquele momento, o ônibus de Luísa chegou quebrando o estranho encantamento do momento. "Preciso ir", ela disse, apressando-se para a porta aberta do veículo. "A poesia estará aqui amanhã", ele respondeu enigmaticamente com um leve aceno. Durante todo o trajeto para casa,
Luísa não conseguiu tirar Rafael da cabeça. Como um homem aparentemente em situação de rua podia falar de literatura com tanta propriedade? Que histórias aqueles olhos expressivos escondiam? No apartamento compacto e organizado onde morava sozinha, Luísa foi recebida pelos miados insistentes de Neruda, seu gato preto. Enquanto servia a ração do felino, seu celular tocou. Era sua mãe, Dona Cecília. Filha, só ligando para lembrar do almoço de domingo. Seu pai faz questão da sua presença e Henrique também confirmou que vai. Luísa suspirou. Henrique. Mendonça era filho do sócio de seu pai, um advogado bem-sucedido que, segundo seus pais, seria o partido perfeito para ela. Já haviam saído algumas vezes, encontros cordiais, mas sem qualquer faísca. Estarei lá, mãe, respondeu resignada. Após desligar, Luísa abriu uma garrafa de vinho e sentou-se na pequena varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Os encontros dominicais na casa dos pais sempre seguiam o mesmo roteiro: elogios à carreira de Henrique, indiretas sobre o relógio biológico e a importância de constituir família, comentários sobre como suas amigas de infância já estavam casadas e com filhos. Naquela noite, porém, seus pensamentos voltavam insistentemente para o homem do ponto de ônibus. Havia algo em Rafael que desafiava qualquer lógica, uma dignidade e uma inteligência que não combinavam com sua aparente condição. Em um impulso, Luísa pegou da estante seu velho exemplar de poemas de Fernando Pessoa e começou a folhear. Quincins. Manhã seguinte, um sábado ensolarado típico de Salvador, Luísa decidiu fazer algo que nunca antes havia considerado. Em vez de seguir sua rotina habitual de visitar alguma exposição ou encontrar amigas para um café, dirigiu-se novamente ao ponto de ônibus onde havia conhecido Rafael. Para sua surpresa, ele estava lá, no mesmo lugar, com o mesmo caderno. Quando seus olhares se cruzaram, o sorriso dele pareceu iluminar toda a ladeira. Sabia que voltaria, ele disse com uma convicção que a desconcertou. Como poderia saber? Ela perguntou, sentindo-se estranhamente vulnerável. Seus olhos tinham curiosidade genuína, não pena. Ele respondeu simplesmente. E trouxe um livro, observou, notando o volume que Luísa carregava. Pessoa. Pensei que talvez... Gostaria de ler alguns poemas, ela explicou, sentindo-se subitamente tola. Rafael gesticulou para que ela se sentasse ao seu lado no pequeno banco do ponto de ônibus. Contra todo o bom senso, Luísa aceitou o convite. As horas seguintes passaram, como minutos enquanto discutiam literatura, arquitetura, música e a alma de Salvador. Rafael revelou-se não apenas conhecedor de poesia, mas também de história e filosofia. Falava com paixão sobre os grandes escritores brasileiros, citava Machado de Assis e Clarice Lispector, com a familiaridade de quem conviveu com eles. Como você... Quero dizer, como sabe tanto? Luísa finalmente perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. O sorriso de Rafael diminuiu um pouco. Nem sempre fui quem você vê agora. A vida tem muitos capítulos, Luísa, e nem todos são fáceis de ler. Antes que pudesse elaborar, um grupo de adolescentes passou, lançando olhares de desprezo e rindo. Olha a Patricinha conversando com o mendigo, um deles zombou. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação, mas Rafael parecia imperturbável. Não se preocupe com eles. Quando se vive nas ruas, aprende-se a ser invisível. O problema é quando tentam te enxergar e só veem o que querem ver. Isso não é justo, Luísa protestou. A vida raramente é, ele respondeu com uma serenidade que a deixou sem palavras. Quando o sol começou a se pôr, Luísa percebeu que havia passado o dia inteiro conversando com um desconhecido na rua, algo que jamais imaginaria fazer. Preciso ir, disse finalmente relutante. Obrigado pelo dia, Rafael respondeu. E pelo livro, acrescentou, referindo-se ao volume de Pessoa que Luísa havia insistido que ele ficasse. Posso voltar amanhã? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma. O sorriso dele voltou ainda mais brilhante. Estarei aqui. As ruas de Salvador são minha casa agora. Enquanto se afastava, Luísa sentia algo estranho no peito, uma mistura de
confusão e excitação que não experimentava há anos. Estava prestes a cancelar o almoço de domingo com a família pela primeira vez na vida, e a ideia, em vez de assustá-la, a fazia sorrir. Como Luísa havia previsto, a notícia de que estava cancelando o sagrado almoço dominical caiu como uma bomba. Sua mãe, Cecília, não conseguia entender como a filha poderia preferir vagar pela cidade a desfrutar de uma tarde com a família e principalmente com Henrique. Mãe, surgiu um compromisso importante. Luísa tentou explicar ao telefone, sem entrar em detalhes sobre Rafael. Mais importante que sua família? Que compromisso é esse, Luísa? Você nunca cancelou um almoço de domingo antes. A voz de Cecília transbordava desaprovação. É um projeto especial, relacionado à restauração da igreja. Mentiu sentindo uma pontada de culpa que logo foi substituída por uma sensação inédita de liberdade. Após desligar, Luísa preparou uma pequena cesta com frutas, pães, queijos e uma garrafa de suco. Não sabia exatamente o que Rafael gostava de comer, mas imaginou que uma refeição caseira seria bem-vinda. Também separou outro livro de sua estante, desta vez uma coletânea de contos de Guimarães Rosa. Quando chegou ao ponto de ônibus, seu coração acelerou ao não encontrar Rafael. Por um momento, sentiu-se tola por ter criado expectativas, por ter cancelado o almoço familiar por alguém que mal conhecia. Estava prestes a ir embora quando o avistou caminhando pela calçada, com o mesmo caderno debaixo do braço. Pensei que não viria, ele disse ao se aproximar, com um sorriso que iluminou seu rosto maltratado pelo sol. Eu pensei o mesmo sobre você, ela respondeu, retribuindo o sorriso. Sentaram-se novamente no banco do ponto de ônibus, mas logo Rafael sugeriu que fossem até um pequeno jardim próximo à Igreja do Bonfim. É mais tranquilo para conversarmos, e a vista da Baía de Todos os Santos é incrível, explicou. Enquanto caminhavam lado a lado, Luísa percebia os olhares curiosos, às vezes reprovadores, das pessoas que passavam. Uma senhora idosa chegou, a puxá-la pelo braço e sussurrar: "Cuidado, minha filha, esses tipos são perigosos." Luísa soltou-se educadamente e apressou o passo, perturbada não pela advertência, mas por sua própria reação a ela. Por que se importava tanto com o que os outros pensavam? Por que se sentia obrigada a explicar sua amizade com Rafael? No jardim, sentaram-se em um banco de pedra sob a sombra de uma mangueira centenária. A cidade se estendia abaixo deles, com o mar azul turquesa ao fundo. Luísa abriu a cesta que havia trazido, e o olhar de gratidão de Rafael quando viu a comida quase a fez chorar. Há quanto tempo não como um pão fresquinho assim, ele comentou, saboreando cada mordida como se fosse a mais fina iguaria. Rafael, Luísa começou, tentando formular a pergunta de maneira delicada. Como você chegou a esta situação? Ele mastigou lentamente um pedaço de queijo antes de responder. A versão curta ou a longa? A verdadeira, ela respondeu sem hesitar. Rafael respirou fundo. Já fui um homem de recursos, Luísa. Trabalhava em uma grande editora no Rio de Janeiro. Era respeitado, tinha um apartamento em Ipanema, frequentava os melhores restaurantes, publicava livros que ninguém lia, mas que críticos adoravam. Literatura para a elite intelectual, diziam. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. Então, em uma manhã qualquer, percebi que estava vivendo uma farsa. Os jantares, os eventos literários, as conversas vazias sobre autores que ninguém realmente havia lido. Tudo parecia tão superficial, tão distante da vida real. O que aconteceu então? Luísa perguntou fascinada. Abandonei tudo, literalmente. Saí de casa uma manhã com apenas uma mochila, meus documentos e alguns livros. Passei a viver nas ruas, primeiro no Rio, depois viajando pelo país. Queria conhecer o Brasil real, não aquele dos roteiros turísticos ou dos suplementos literários. Luísa o observava atentamente, incapaz de imaginar a coragem necessária para tal decisão. E sua família? Amigos? Meus pais faleceram há muitos anos, não tenho irmãos. Quanto aos amigos, bem, descobri que a maioria estava mais interessada no editor bem-sucedido do que no homem por trás do cargo. Isso é inacreditável, Luísa murmurou.
É libertador, Rafael corrigiu. Viver sem amarras, sem expectativas, apenas observando a vida como ela realmente é. Cada cidade tem sua própria poesia urbana, sabia? Salvador, então, seus olhos brilharam. Salvador é um poema vivo, com seus becos, suas ladeiras, suas histórias de dor e esperança. Enquanto conversavam, o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Rafael falava sobre literatura como alguém que havia não apenas lido, mas vivido cada palavra. Citava autores brasileiros e estrangeiros com a mesma intimidade. Analisava obras clássicas sob perspectivas que Luísa jamais havia considerado. Você deveria escrever essas análises, ela comentou em determinado momento. Rafael riu, um som genuíno que ecoou pelo jardim quase vazio àquela hora. E quem leria os escritos de um homem de rua? Eu leria, Luísa respondeu sem hesitar. E aposto que muitos outros também. Talvez um dia, ele disse vagamente, retornando ao seu pão com queijo. Quando a noite caiu completamente, Luísa percebeu que precisava voltar para casa. Tinha trabalho para adiantar antes de segunda-feira, e Neruda provavelmente estava faminto. Onde? Você dorme? Perguntou a Rafael, preocupada. Tenho meus cantos, ele respondeu evasivamente. Não se preocupe comigo, Luísa. Sobrevivi a invernos no sul e a enchentes no norte. Salvador é generosa comigo. Relutante, ela se despediu, prometendo voltar no próximo fim de semana. Na volta para casa, não conseguia parar de pensar na história de Rafael. Como alguém poderia abandonar uma vida de conforto para viver nas ruas por escolha própria? Parte dela admirava sua coragem, outra parte questionava sua sanidade. A semana que se seguiu foi um turbilhão para Luísa. O projeto da igreja demandava mais horas do que ela havia previsto, e Maurício, seu chefe, estava mais exigente que nunca. Para complicar, Henrique não parava de ligar, insistindo para que jantassem juntos. É apenas um jantar, Luísa, ele disse ao telefone com aquela voz controlada que ela conhecia bem. Meu pai e o seu estão fechando um negócio importante e seria bom se estivéssemos lá para apoiá-los. Sentindo-se encurralada, Luísa acabou aceitando. O jantar seria na quinta-feira, no Amado, um dos restaurantes mais elegantes à beira-mar de Salvador. O encontro foi exatamente como Luísa imaginou, formal, previsível e sufocante. Henrique falava sobre seus casos jurídicos com uma autoconfiança que beirava a arrogância, enquanto seu pai e o pai dela discutiam política e negócios. Sua mãe, Cecília, lançava olhares aprovadores cada vez que Henrique dirigia algum comentário a Luísa. Soube que você está trabalhando na restauração da igreja de São Francisco, Henrique comentou durante a sobremesa. Impressionante. Mas não acha que deveria considerar projetos mais lucrativos? Tenho um cliente que está construindo um resort de luxo em Praia do Forte. Poderia te apresentar a ele. Gosto de restaurar patrimônios históricos, Luísa respondeu secamente. É preservar nossa memória cultural, não apenas construir mais um espaço para turistas endinheirados. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Seu pai pigarreou, sua mãe ajeitou nervosamente o guardanapo. Henrique sorriu como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Claro, claro. Muito nobre de sua parte. Mas não se pode viver apenas de ideais, não é mesmo? Antes que Luísa pudesse responder, algo chamou sua atenção. Do outro lado da rua, caminhando lentamente pela calçada da praia, estava Rafael. Mesmo à distância e com pouca luz, ela reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Sem pensar duas vezes, Luísa levantou-se abruptamente. Preciso ir, anunciou, deixando todos à mesa perplexos. Luísa, o que pensa que está fazendo? Sua mãe exclamou horrorizada. Desculpem, surgiu uma emergência, ela respondeu vagamente, já se afastando da mesa. Ignorando os chamados de sua família e os olhares curiosos dos outros clientes, Luísa saiu apressadamente do restaurante. Quando chegou à calçada da praia, procurou freneticamente por Rafael, temendo tê-lo perdido de vista. Finalmente o avistou, sentado em um banco, observando o movimento das ondas. Aproximou-se lentamente,
quase com receio. Rafael? Ele virou-se, surpreso, e então sorriu aquele sorriso que parecia iluminar a noite. Luísa? O que faz aqui a esta hora? E tão elegante? Ela olhou para seu vestido preto e seus saltos altos, sentindo-se subitamente deslocada. Estava jantando ali, apontou para o restaurante, com meus pais e um amigo da família. Ah, Rafael assentiu, compreendendo. E você saiu no meio do jantar para falar com um morador de rua? Seus pais devem estar orgulhosos. Havia um tom de brincadeira em sua voz, mas também algo mais profundo, uma compreensão da transgressão social que Luísa estava cometendo. Não me importo com o que eles pensam, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza de suas palavras. Posso me sentar? Rafael fez um gesto convidativo para o banco e Luísa sentou-se ao seu lado, ignorando completamente o fato de que seu vestido caro poderia se sujar. Você sempre vem aqui à noite? Ela perguntou, tentando manter a voz casual. Às vezes. O mar tem algo hipnótico, não acha? Especialmente à noite, quando reflete as luzes da cidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas contemplando as ondas. Luísa sentia-se estranhamente em paz, mais do que havia se sentido durante todo o jantar no elegante restaurante. Luísa. A voz de Henrique quebrou o encanto do momento. Ele se aproximava a passos largos, seguido pelos pais dela. O que está acontecendo? Quem é esse indivíduo? Rafael manteve-se calmo, mas Luísa podia sentir a tensão crescendo. Antes que pudesse responder, seu pai interveio. Filha, volte para o restaurante agora. Sua mãe está passando vergonha. Não, Luísa respondeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Não vou voltar. Estou conversando com meu amigo, Rafael, e gostaria de terminar nossa conversa em paz. A expressão de choque no rosto de seu pai era quase cômica. Henrique deu um passo à frente, como se quisesse protegê-la. Luísa, você não está raciocinando direito. Este homem pode ser perigoso. Venha, vamos embora. Foi Rafael quem finalmente falou com uma dignidade que contrastava com sua aparência desgastada. A senhorita Bastos é perfeitamente capaz de decidir com quem deseja conversar, e posso garantir que não represento qualquer perigo para ela. O modo como ele se expressou, a elegância de suas palavras, deixou todos momentaneamente sem reação. Aproveitando esse momento, Luísa levantou-se e encarou sua família e Henrique. Vou ficar mais um pouco. Depois pegarei um táxi para casa. Não se preocupem comigo. Após vários protestos e olhares de reprovação, eles finalmente se afastaram. Não sem antes seu pai advertir. Conversaremos sobre isso amanhã, Luísa. Quando ficaram sozinhos novamente, um silêncio constrangedor pairou entre eles. Foi Rafael quem o quebrou. Então, quem era o homem de terno? Henrique, Luísa respondeu com um suspiro. O partido perfeito, segundo meus pais. Advogado bem-sucedido, família tradicional, futuro promissor. E você não está interessada? Luísa olhou diretamente nos olhos de Rafael, aqueles olhos que pareciam guardar 1000 histórias. Não, respondeu simplesmente. Não estou. As semanas seguintes transformaram completamente a rotina de Luísa. Seus fins de semana, antes preenchidos com compromissos sociais e visitas obrigatórias à casa dos pais, agora eram dedicados exclusivamente aos encontros com Rafael. Cada momento juntos revelava novas camadas daquele homem enigmático que vivia nas ruas por escolha própria. Em uma tarde particularmente quente de sábado, encontraram-se no parque da cidade, um refúgio, verde em meio ao concreto urbano. Luísa havia trazido sanduíches, frutas e uma garrafa de água gelada. Rafael trouxe algo ainda mais valioso, seus escritos. Você sempre me pede para ler o que escrevo, ele disse, estendendo o caderno surrado com timidez incomum. Não é nada demais, apenas reflexões, poemas inacabados. Luísa pegou o caderno com o cuidado de quem segura uma relíquia. Ao abrir as primeiras páginas, foi transportada para um universo de sensibilidade e observação que a deixou sem palavras. Rafael escrevia sobre as ruas de Salvador com a precisão de um historiador e a emoção de um poeta,
Descrevia personagens cotidianos: a vendedora de acarajé da Praça da Sé, o velho pescador da Ribeira, as crianças que brincavam nas escadarias do Pelourinho, com uma humanidade que transbordava das páginas. Rafael, isso é extraordinário, ela murmurou virando as páginas com reverência. Você tem um dom. Estas palavras precisam ser publicadas, lidas, compartilhadas. Ele sorriu com modéstia. São apenas rabiscos de um andarilho. Quem se interessaria? Eu me interesso, Luísa respondeu com firmeza. E conheço pessoas que poderiam te ajudar. Minha amiga Débora trabalha em uma editora pequena, mas respeitada. Ela está sempre em busca de vozes autênticas, de perspectivas diferentes sobre a cidade. Rafael balançou a cabeça, recolhendo o caderno. Não estou pronto para isso, Luísa. Escrevo para mim mesmo, para processar o que vejo, o que sinto. Não para ser julgado por críticos literários ou editores. Mas seu talento... Meu talento é meu, ele a interrompeu com gentileza. Assim como minha liberdade. O momento que começar a escrever para agradar outros, perderei ambos. Luísa queria insistir, mas algo no tom resoluto de Rafael a fez recuar. Em vez disso, mudou de assunto para algo que vinha martelando em sua mente há dias. Rafael, quero te fazer um convite. Ela começou sentindo o coração acelerar. Na próxima semana, haverá um evento de gala no Museu de Arte da Bahia. A inauguração da exposição que ajudei a conceber sobre a arquitetura colonial e sua influência na identidade baiana. Gostaria que você fosse comigo. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Rafael olhou para suas próprias roupas gastas, para suas mãos calejadas e então para o rosto esperançoso de Luísa. Você tem certeza? Perguntou finalmente. Sabe como as pessoas reagiriam ao me ver lá? Como seus colegas olhariam para você? Não me importo, Luísa respondeu com uma convicção que surpreendeu a ambos. Quero você ao meu lado nesse momento importante. E depois, ela hesitou reunindo coragem. Gostaria que conhecesse meu apartamento. Poderia passar a noite lá se quiser. As implicações daquele convite pairavam no ar entre eles. Não era apenas um convite para um evento ou para uma visita casual. Era um passo decisivo em direção a algo mais profundo, mais íntimo. Rafael tomou as mãos de Luísa entre as suas, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Luísa, preciso te contar algo. Algo importante sobre mim, sobre minha vida. Antes das ruas. O coração dela disparou. Seria agora que Rafael revelaria seu grande segredo, que explicaria como um homem tão culto e sensível havia escolhido uma vida de privações? Mas antes que ele pudesse continuar, foram interrompidos por um grupo barulhento de adolescentes que passava pelo parque. Um deles apontou para eles e riu. Olha lá, a mulher e o mendigo, que romântico! O rosto de Luísa queimou de raiva, mas Rafael apenas suspirou, como se estivesse acostumado àquele tipo de reação. O momento de intimidade havia sido quebrado. Continuamos essa conversa depois, ele disse, soltando as mãos dela. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Repassava mentalmente cada palavra, cada gesto de Rafael, tentando decifrar o que ele pretendia revelar. Seria algo sobre seu passado? Sobre seus sentimentos por ela? A incerteza a consumia. Na segunda-feira, Luísa chegou ao escritório distraída. O projeto da igreja estava quase concluído, mas seu chefe, Maurício, havia chamado uma reunião urgente com toda a equipe. Tenho um anúncio importante, ele começou assim que todos se acomodaram na sala de reuniões. A Secretaria de Cultura acaba de aprovar nosso orçamento para a restauração do Mercado Modelo. É o maior projeto que já assumimos e precisarei de total dedicação de todos vocês nos próximos meses. Enquanto Maurício detalhava o projeto, Luísa tentava processar o que isso significaria para sua vida. Mais horas de trabalho, menos tempo para ver Rafael. Talvez até viagens para pesquisar técnicas de restauração em outras cidades. Após a reunião, Maurício a chamou para uma conversa particular em sua sala. Luísa, quero que você lidere a equipe de design neste projeto, ele anunciou com evidente orgulho.
É uma oportunidade única para sua carreira. Com um trabalho bem-sucedido no mercado modelo, portas se abrirão para você em todo o país, talvez até internacionalmente. Luísa deveria estar exultante. Era exatamente o tipo de reconhecimento profissional que sempre almejara. No entanto, tudo o que conseguia pensar era em como isso afetaria sua relação com Rafael. Obrigada pela confiança, Maurício, ela respondeu automaticamente. Farei o meu melhor. Durante o almoço, recebeu uma ligação de sua mãe. Cecília raramente ligava durante o expediente, a menos que fosse algo urgente. Luísa, precisamos conversar. Sua voz soava tensa. Seu pai e eu estamos preocupados com você, com essas amizades que anda fazendo. Mãe, estou no trabalho agora. Luísa tentou encerrar a conversa. É aquele homem, não é? Aquele mendigo que você encontrou na praia. Henrique nos contou tudo. Como pode, Luísa? Uma mulher da sua posição, com sua educação, envolvendo-se com um desconhecido, um morador de rua. A indignação fervia dentro de Luísa. Seu nome é Rafael, mãe. E ele não é apenas um morador de rua. É um homem culto, sensível, que escolheu um caminho diferente para a sua vida. Escolheu ser um vagabundo? A voz de Cecília elevou-se. Por favor, Luísa, use sua razão. O que as pessoas estão pensando? O que seus colegas diriam se soubessem? E Henrique, então? Ele está devastado. Henrique e eu nunca tivemos nada sério, mãe. Foi você e o pai que tentaram forçar essa relação. Forçar? Estávamos pensando no seu bem. Henrique é um homem respeitável, estabelecido, que poderia te dar uma vida confortável. Não preciso que ninguém me dê nada, Luísa respondeu, controlando a voz para não gritar no meio do restaurante. Tenho minha própria carreira, meu próprio dinheiro, e o direito de escolher com quem quero estar. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Quando Cecília voltou a falar, sua voz estava gelada. Se continuar com essa loucura, Luísa terá que enfrentar as consequências. Seu pai está falando em te deserdar. Luísa quase riu da ameaça. Deserdar? Por causa de uma amizade? Isso é ridículo, mãe. Amizade? Não insulte nossa inteligência. Vemos como olha para esse homem, como cancelou compromissos importantes para estar com ele. Isso não é amizade, Luísa. É uma obsessão doentia que precisa acabar antes que destrua sua reputação e sua carreira. Após desligar, Luísa permaneceu sentada, tremendo de raiva e frustração. Como sua própria mãe podia ser tão preconceituosa, tão cega? Rafael tinha mais cultura e sensibilidade do que todos os Henriques que seus pais poderiam apresentar. Naquela tarde, incapaz de se concentrar no trabalho, Luísa decidiu sair mais cedo. Precisava ver Rafael, confirmar o convite para o evento no museu, sentir a paz que apenas a presença dele lhe proporcionava. Dirigiu-se ao ponto de ônibus onde costumava encontrá-lo, mas ele não estava lá. Passou pelo jardim próximo à Igreja do Bonfim, pela orla onde o havia visto naquela noite, pelo parque da cidade. Nenhum sinal de Rafael. Foi então que o pensamento a atingiu como um raio. E se ele tivesse partido? Se tivesse decidido que ela estava complicando demais sua vida livre de amarras? Ou pior, e se algo tivesse acontecido com ele? A angústia cresceu em seu peito enquanto continuava procurando, perguntando a vendedores ambulantes, a outros moradores de rua. Ninguém parecia conhecer Rafael ou saber de seu paradeiro. Já era noite quando, exausta e desanimada, Luísa decidiu voltar para casa. No caminho, passou novamente pelo ponto de ônibus onde tudo havia começado. Para sua surpresa e alívio, Rafael estava lá, sentado no banco com seu caderno aberto sobre o colo. "Rafael!" ela exclamou, correndo em sua direção. "Procurei você por toda parte." Ele levantou o olhar, surpreso. "Luísa, o que aconteceu? Você parece aflita." Pensei que você tinha ido embora." Ela confessou, sentando-se ao lado dele, tentando recuperar o fôlego. Rafael fechou o caderno, um sorriso triste brincando em seus lábios. Estava pensando nisso, para ser honesto. O coração de Luísa apertou. Por quê? Porque vejo o que está acontecendo, Luísa. As brigas com sua família, os olhares de estranhos, as fofocas.
Sua vida está sendo afetada por minha causa. Não me importo com nada disso, ela protestou. Mas deveria, Rafael insistiu. Você tem uma carreira brilhante pela frente, uma posição na sociedade. Não pode jogar tudo isso fora por causa de você? Ela completou, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. É isso que acha? Que estou jogando minha vida fora? Rafael pegou suas mãos, seu toque gentil contrastando com a aspereza de sua pele. Acho que merece mais do que posso oferecer. Sou um homem sem lar, sem posses, Sem o quê? Sem inteligência? Sem sensibilidade? Sem a capacidade de me fazer sentir mais viva do que jamais me senti? Um silêncio pesado caiu entre eles. Rafael olhava para Luísa como se a visse pela primeira vez, como se finalmente compreendesse a profundidade dos sentimentos dela. Luísa, ele começou, sua voz quase um sussurro. Preciso te perguntar. Algo importante, algo que pode mudar tudo entre nós. Ela segurou a respiração, seu coração martelando contra o peito. O quê? Rafael respirou fundo, seus olhos fixos nos dela. Você aceitaria se casar comigo? A pergunta pegou Luísa, completamente desprevenida. Casamento? Eles mal haviam admitido seus sentimentos um pelo outro. Nunca tinham sequer se beijado. E ele estava propondo casamento? Rafael, eu... Não responda agora. Ele interrompeu suavemente. Pense bem, muito bem, porque se disser sim, sua vida nunca mais será a mesma. Luísa queria dizer que já havia pensado, que já sabia a resposta, que seu coração já havia decidido há semanas, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Estarei aqui amanhã, no mesmo horário, Rafael continuou. Se decidir, aceitar, venha e daremos início a uma jornada juntos. Se decidir que é loucura demais, compreenderei perfeitamente e seguirei meu caminho sem ressentimentos. Antes que Luísa pudesse protestar, Rafael se levantou, recolheu seu caderno e, num gesto inesperado, inclinou-se para beijar suavemente sua testa. Até amanhã, talvez, ele murmurou, e então se afastou, sua silhueta desaparecendo na escuridão da noite soteropolitana. Luísa passou a noite em claro, os olhos fixos no teto de seu quarto, enquanto Neruda dormia tranquilamente aos pés da cama. A proposta de Rafael ecoava em sua mente como um refrão incessante. Casar-se com ele significaria abrir mão de tudo que conhecia. O conforto de seu apartamento, a aprovação de sua família, talvez até mesmo sua carreira. Quando o sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de Salvador com tons rosados, Luísa já havia tomado sua decisão. Levantou-se, tomou um banho demorado e vestiu um simples vestido branco de algodão. Em seguida, pegou uma pequena caixa de madeira onde guardava suas economias em dinheiro vivo, uma prática que seu pai sempre criticara, e colocou na bolsa. No caminho para o ponto de ônibus, parou em uma pequena joalheria no centro antigo. O vendedor olhou com curiosidade para a jovem elegante que entrava logo na abertura da loja. Posso ajudá-la, senhora? Preciso de 2 alianças simples, por favor. Algo discreto, mas bonito. Enquanto o vendedor mostrava algumas opções, Luísa refletia sobre a loucura que estava prestes a cometer. Nunca havia sido impulsiva. Toda sua vida fora pautada pelo planejamento meticuloso, pela cautela, pela necessidade de agradar e corresponder. As expectativas. Aquela decisão repentina era completamente contrária a tudo que representava até então. Estas são de prata com um filete de ouro, o vendedor explicou, mostrando um par de alianças elegantes em sua simplicidade. Um design clássico, atemporal. São perfeitas, Luísa respondeu, escolhendo a medida que achava que serviria em Rafael. Ao sair da joalheria, sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Era como se estivesse, finalmente, tomando as rédeas de sua própria vida. Chegou ao ponto de ônibus bem antes do horário combinado. A ansiedade a consumia enquanto esperava, observando cada pessoa que passava, temendo que Rafael tivesse mudado de ideia, que tivesse partido durante a noite. Quando finalmente o avistou caminhando pela calçada, seu coração quase parou. Rafael estava diferente. Havia cortado a barba, aparado os cabelos
e vestia uma camisa limpa, embora ainda gasta pelo tempo. Era evidente que havia se esforçado para estar apresentável naquele dia especial. "Você veio", ele disse ao se aproximar, seu rosto iluminado por um sorriso que revelava tanto surpresa quanto alegria. "Vim", Luísa confirmou, estendendo a mão para segurar a dele. E minha resposta é sim. Rafael ficou imóvel por um momento, como se não conseguisse acreditar no que ouvia. "Tem certeza, Luísa? Absoluta certeza? Porque uma vez que dermos esse passo, nunca tive tanta certeza de nada em minha vida." Ela o interrompeu, abrindo a bolsa e retirando a pequena caixa com as alianças. "Inclusive, já comprei isto." Os olhos de Rafael se arregalaram ao ver as alianças. "Você realmente está levando isso a sério?" "Com toda a seriedade do mundo", ela confirmou. "Então, quando e onde vamos fazer isso?" Um sorriso lento se formou no rosto de Rafael. "Conheço um lugar." "Perfeito. Mas primeiro há algo que preciso te mostrar. Algo importante sobre mim, sobre minha vida." Luísa assentiu, sentindo um frio na barriga. Seria agora que Rafael revelaria seu grande segredo? Eles pegaram um ônibus até o bairro do Itaigara, uma área nobre de Salvador. Luísa observava com curiosidade enquanto Rafael a guiava por ruas arborizadas com mansões imponentes. "Onde estamos indo?" Ela perguntou finalmente, quando pararam em frente a um edifício elegante com fachada de vidro. "A minha vida anterior", Rafael respondeu enigmaticamente, conduzindo-a para dentro do prédio. O porteiro olhou com desconfiança para Rafael, mas antes que pudesse dizer algo, uma voz feminina soou pelo saguão. "Rafael Couto." "Meu Deus, é você mesmo?" Uma mulher elegante de meia-idade se aproximou, os olhos arregalados de surpresa. "Pensei que estivesse morto, ou pelo menos fora do país. Faz... quanto tempo? 3 anos?" 4, Rafael corrigiu, visivelmente desconfortável. "Bom te ver, Carmen. Esta é Luísa, minha noiva." Carmen olhou de Rafael para Luísa com evidente confusão. "Noiva? Mas como? Quando?" "É uma longa história", Rafael respondeu. "Viemos buscar algumas coisas no meu antigo apartamento. A chave reserva ainda está com você?" Sim, claro", Carmen respondeu, ainda atordoada. "Vou buscá-la. E Rafael, seu primo Antônio, esteve aqui várias vezes procurando por você. Algo sobre a herança do seu tio." Quando Carmen se afastou, Luísa virou-se para Rafael, sua expressão uma mistura de confusão e choque. "Você tem um apartamento aqui? Neste prédio de luxo?" Rafael suspirou profundamente. "Tenho muitas explicações a te dar, Luísa. E prometo que farei isso. Mas primeiro preciso que veja com seus próprios olhos." Carmen retornou com a chave, entregando-a a Rafael com um olhar ainda incrédulo. "Apartamento 1201. Tudo está como você deixou, exceto pela limpeza que a empresa faz quinzenalmente, conforme instruído." Enquanto subiam no elevador, Luísa tentava processar o que estava acontecendo. Rafael não era apenas um homem que havia escolhido viver nas ruas. Ele mantinha um apartamento em um dos bairros mais caros de Salvador, com serviço de limpeza regular. Quem era realmente Rafael Couto? Quando a porta do apartamento 1201 se abriu, Luísa sentiu o ar escapar de seus pulmões. O espaço era amplo, decorado com elegância minimalista, com uma vista panorâmica da Baía de Todos os Santos. Nas paredes, prateleiras repletas de livros. No canto da sala, um piano de cauda. Sobre uma mesa de trabalho, um laptop fechado coletando poeira. "Bem-vinda à minha vida anterior", Rafael disse suavemente, fechando a porta atrás deles. Luísa caminhou lentamente pelo apartamento, tocando os móveis, examinando os livros, tentando conciliar aquele ambiente de luxo discreto com o homem que conhecera sentado em um ponto de ônibus, escrevendo em um caderno surrado. "Não entendo", ela murmurou finalmente. "Por que viver nas ruas quando tem tudo isso?" Rafael se aproximou de uma estante e pegou um porta-retrato empoeirado. Nele, uma foto sua muito mais jovem, de terno, ao lado de um homem mais velho, ambos segurando taças de champanhe. "Este era meu tio, Eduardo Couto.
fundador da editora Horizonte, uma das maiores do país. Ele me criou após a morte dos meus pais, me deu educação, oportunidades, me introduziu no mundo editorial. Luísa pegou o porta-retrato, observando o contraste entre o Rafael da foto, bem vestido, cabelo impecável, sorriso contido, e o homem à sua frente. Com a morte dele há 4 anos, herdei não apenas a editora, mas uma fortuna considerável. De repente, me vi à frente de um império editorial, cercado de pessoas que só queriam agradar o novo chefe, escritores que antes me tratavam como igual e agora me bajulavam, críticos que subitamente descobriram qualidades em livros que haviam detonado. Rafael caminhou até a janela contemplando a vista. A riqueza, Luísa, pode ser uma prisão mais cruel que a pobreza. Cada decisão que tomava era analisada não pelo seu mérito, mas pelo dinheiro e poder por trás dela. Cada relacionamento parecia contaminado pelo interesse, até que um dia não aguentei mais. E decidiu abandonar tudo, Luísa completou, começando a compreender. Não exatamente abandonar, Rafael corrigiu. Transferi a gestão da editora para um conselho, com a condição de que mantivessem a linha editorial que meu tio valorizava. Deixei instruções para que este apartamento fosse mantido e uma conta com recursos suficientes para isso. E então simplesmente desapareci. Para viver como um anônimo nas ruas. Para viver como um homem livre, ele corrigiu. Livre, para observar o mundo sem o filtro do privilégio, para me conectar com pessoas que não tinham ideia de quem eu era ou quanto valia minha conta bancária, para escrever sem a pressão de agradar o mercado. Luísa sentou-se no sofá, tentando absorver tudo aquilo. Por que não me contou antes? Rafael sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos entre as suas. Porque queria ter certeza, Luísa, certeza de que você se apaixonou pelo homem que sou, não pelo que tenho. Queria saber se alguém poderia amar Rafael, o morador de rua, o escritor desconhecido, não Rafael Couto, o herdeiro da editora Horizonte. E agora? O que acontece? Agora, Rafael sorriu, acariciando o rosto de Luísa. Depende de você. Ainda quer se casar comigo, sabendo que não sou quem pensava que eu era. Luísa ficou em silêncio por um longo momento. A revelação de Rafael mudava tudo e, ao mesmo tempo, nada. O homem por quem se apaixonara, sensível, inteligente, profundo, continuava ali. A diferença é que agora ele revelava outra faceta de si mesmo, uma que complicava a narrativa do amor que transcende classes sociais. Não sei, ela respondeu honestamente. Preciso processar tudo isso. Você me enganou, Rafael. Nunca menti sobre quem sou, ele protestou suavemente. Apenas omiti o que tenho. É uma distinção importante para você? É a única distinção que importa, Rafael insistiu. Minha riqueza não me define, Luísa. Nunca definiu. É apenas uma circunstância, como a cor dos meus olhos ou o lugar onde nasci. Luísa levantou-se, caminhando novamente pelo apartamento, examinando os detalhes que revelavam a vida anterior de Rafael. Livros em várias línguas, obras de arte discretas, mas valiosas, fotografias de viagens pelo mundo. Por que a proposta de casamento? Ela perguntou subitamente. Por que não apenas me contar a verdade e ver o que acontecia? Rafael suspirou. Porque sabia que uma vez que revelasse a verdade, tudo mudaria entre nós. Queria um compromisso seu antes que o dinheiro pudesse contaminar o que sentimos. Isso parece manipulação, Luísa observou, sua voz firme, mas não acusatória. Talvez seja, Rafael admitiu. Mas venho de um mundo onde cada gesto de afeto vem com segundas intenções, onde cada relacionamento é uma transação. Precisava ter certeza, Luísa. Absoluta certeza. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Luísa sentia-se dividida entre a indignação pela omissão de Rafael e a compreensão de seus motivos. Afinal, não fora ela mesma quem se apaixonara por ele justamente por enxergar além das aparências? Preciso de tempo, ela disse finalmente. Tempo para pensar, para entender o que tudo isso significa para nós. Rafael assentiu, resignado. Compreendo perfeitamente. Posso te levar para casa?
Prefiro ir sozinha, se não se importa. Quando Luísa se dirigiu à porta, Rafael a chamou uma última vez. Luísa, independente do que decidir, saiba que cada momento com você foi real. Cada conversa, cada sentimento compartilhado. O homem, por quem você se apaixonou, existe, com ou sem o dinheiro. Ela assentiu brevemente e saiu, deixando Rafael sozinho no apartamento que simbolizava tudo o que ele havia tentado abandonar. Nos dias que se seguiram, Luísa mergulhou no trabalho. O projeto do mercado modelo exigia toda a sua concentração e ela agradecia por isso. Quanto menos tempo tivesse para pensar em Rafael e sua revelação, melhor. Sua mãe ligava diariamente, alternando entre tentativas de reconciliação e ameaças, veladas sobre as consequências de sua amizade inapropriada. Luísa respondia com monossílabos, incapaz de explicar que o mendigo por quem se apaixonara era, na verdade, um dos homens mais ricos da Bahia. Na sexta-feira, uma semana após a revelação de Rafael, Luísa recebeu uma visita inesperada no escritório. Débora, sua amiga que trabalhava na pequena editora, apareceu visivelmente agitada. "Você não vai acreditar", ela exclamou, fechando a porta da sala de Luísa. "Rafael Couto está vivo." Luísa sentiu o estômago afundar. "O quê?" "Rafael Couto, o herdeiro da editora Horizonte. Ele reapareceu depois de anos sumido. Todo o meio literário está em polvorosa. E sabe o que é mais incrível? Ele está interessado em publicar conosco, na nossa pequena editora independente." "Como assim?" Luísa perguntou, tentando disfarçar seu nervosismo. "Ele ligou hoje cedo para meu chefe, dizendo que tinha um manuscrito especial, algo sobre as ruas de Salvador, e que queria publicá-lo conosco porque admirava nossa linha editorial. Imagina só, Rafael Couto, que poderia publicar em qualquer lugar do mundo, escolhendo nossa editora." Luísa sentiu um misto de emoções. Então, Rafael estava retomando sua vida pública, voltando ao mundo editorial, e estava planejando publicar seus escritos sobre Salvador, aqueles mesmos textos que ela havia incentivado que compartilhasse. "Isso é incrível", ela conseguiu dizer, forçando um sorriso. "O mais estranho é que ele mencionou seu nome", Débora continuou, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. "Disse que você havia recomendado nossa editora. Vocês se conhecem?" Antes que Luísa pudesse responder, sua secretária bateu à porta. "Senhorita Bastos, tem uma ligação urgente na linha 2. É do hospital." O sangue de Luísa gelou. "Hospital? Quem está no hospital?" "Uma senhora chamada Cecília Bastos. Sua mãe, eu presumo." Esquecendo completamente Débora e a revelação sobre Rafael, Luísa atendeu o telefone com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz profissional informava que sua mãe havia sofrido um desmaio durante um almoço beneficente e estava internada para observação. "Não parece ser nada grave", a enfermeira explicou, "mas a doutora gostaria de conversar com a família sobre alguns exames." Luísa desligou o telefone, a mente em turbilhão. Precisava ir ao hospital imediatamente, mas parte dela temia o encontro com a mãe após semanas de relações tensas. Cecília certamente aproveitaria a situação para fazer Luísa se sentir culpada por seu suposto abandono familiar. No Hospital São Rafael, um dos mais luxuosos de Salvador, Luísa encontrou seu pai, Augusto, na sala de espera privativa. O semblante do homem normalmente seguro e autoritário estava marcado pela preocupação. "Como ela está?" Luísa perguntou depois de abraçar brevemente o pai. "Estável. Os médicos dizem que foi apenas um pico de pressão, mas querem fazer mais alguns exames." Augusto estudou o rosto da filha. "Você parece cansada." "Trabalho intenso", ela respondeu evasivamente. "Posso vê-la?" "Claro." "Mas Luísa..." Ele hesitou, colocando a mão no braço da filha. "Sua mãe está fragilizada. Não é momento para discussões." Luísa assentiu silenciosamente e dirigiu-se ao quarto indicado pela enfermeira. Cecília estava recostada na cama hospitalar, parecendo menor e mais vulnerável do que Luísa jamais a vira. Ao ver a filha, seus olhos se iluminaram.
Você veio, disse, estendendo a mão para Luísa. Claro que vim, mãe. Como está se sentindo? Como? Uma tola. Desmaiar no meio do almoço da Associação das Damas de Caridade. Que vexame. Cecília tentou sorrir, mas havia tensão em seus olhos. Luísa, precisamos conversar. Agora não, mãe. Você precisa descansar. Não, precisa ser agora. Cecília ajustou-se na cama, encarando a filha. Esse susto me fez perceber como a vida é frágil, como podemos partir de repente, deixando tantas coisas não ditas. Luísa sentou-se na beirada da cama, preparando-se para mais um sermão sobre responsabilidades familiares e expectativas sociais. Em vez disso, surpreendeu-se ao ver lágrimas nos olhos da mãe. Fui dura demais com você, Cecília admitiu, sua voz tremendo ligeiramente. A ideia de você se envolver com alguém em situação tão precária me assustou. Não, por preconceito, filha, mas por medo. Medo de que sofresse, de que fosse explorada, de que jogasse fora tudo que construiu. Luísa respirou fundo, debatendo internamente se deveria ou não revelar a verdade sobre Rafael. Decidiu que sua mãe merecia saber. Mãe, há algo que preciso te contar sobre Rafael. Ele não é quem pensamos que era. Nos minutos seguintes, Luísa explicou tudo. Como Rafael era na verdade herdeiro de uma fortuna e de uma editora, como havia escolhido viver nas ruas para escapar da superficialidade de seu mundo privilegiado, como havia escondido a verdade para testar a sinceridade dos sentimentos dela. Cecília ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando da surpresa ao alívio e então à indignação. Ele te enganou, Luísa. Testou seus sentimentos como se você fosse um experimento social. Não, foi bem assim, mãe. Ele apenas o quê? Brincou com sua vida, com suas emoções, enquanto tinha um apartamento de luxo à sua disposição? Que tipo de homem faz isso? Luísa suspirou, percebendo que sua mãe estava focando no aspecto errado da história. O tipo de homem que foi magoado antes, que viu pessoas se aproximarem dele apenas por interesse. O tipo de homem que precisava ter certeza de que eu o amava por quem ele é, não pelo que tem. Cecília balançou a cabeça, incrédula. E você aceita isso? Essa justificativa para te enganar? Não sei se aceito, Luísa admitiu. Estou tentando entender, processar tudo. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Augusto entrou acompanhado de um homem que Luísa não esperava ver. Henrique, olha quem encontrei na recepção, Augusto anunciou com evidente satisfação. Veio assim que soube que Cecília estava no hospital. Henrique aproximou-se da cama, segurando um buquê de rosas. Como está se sentindo, dona Cecília? Melhor agora, querido. Que gentileza a sua vir nos visitar. Luísa observava a cena, com um crescente desconforto. Era óbvio que seus pais ainda não haviam desistido da ideia de uni-la a Henrique, usando agora a doença da mãe como estratégia emocional. Vou buscar água para as flores, ela disse, levantando-se abruptamente. No corredor, longe dos olhares da família, Luísa encostou-se à parede, fechando os olhos por um momento. A revelação de Rafael, a doença da mãe, a presença inoportuna de Henrique, tudo parecia conspirar para deixá-la emocionalmente exausta. Luísa! Ela abriu os olhos para encontrar Henrique parado à sua frente, seu rosto expressando preocupação genuína. Está tudo bem? Ele perguntou. Apenas cansada, ela respondeu, forçando um sorriso. Podemos conversar, em particular? Relutantemente, Luísa seguiu Henrique até um pequeno jardim interno do hospital. Sentaram-se em um banco de pedra, cercados por plantas, ornamentais cuidadosamente mantidas. Luísa, sei que as coisas entre nós ficaram estranhas, Henrique começou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas quero que saiba que me importo com você, genuinamente. Henrique, deixe-me terminar, por favor. Ele interrompeu gentilmente. Soube sobre esse homem, Rafael, sobre como ele te enganou, fingindo ser algo que não era. Luísa franziu o senho. Como você sabe disso? Salvador é uma cidade pequena em certos círculos. A notícia de que Rafael Couto reapareceu se espalhou rapidamente. E não foi difícil conectar os pontos
quando ouvi que ele tinha sido visto com você. E o que isso tem a ver com você? Henrique respirou fundo. Estou preocupado com você, Luísa. Esse homem brincou com seus sentimentos, te manipulou. Merece alguém melhor, alguém sincero desde o início. Alguém como você? Ela perguntou. Um toque de amargura em sua voz. Sim, ele respondeu simplesmente. Nunca escondi quem sou ou o que sinto por você. Antes que Luísa pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Débora. Urgente! Rafael Couto está na editora agora. Quer conversar sobre o livro e insiste que você esteja presente. O que faço? Luísa encarou a tela por um momento, seu coração acelerando. Rafael estava fazendo um movimento público, retomando sua identidade original, e queria que ela participasse desse momento. Preciso ir, ela disse a Henrique, levantando-se. Agora? Sua mãe acabou de ter um susto de saúde, e você vai sair. Correndo? É importante, Henrique. Minha mãe está bem, os médicos já confirmaram que foi apenas um pico de pressão. Ele a segurou pelo braço, seus olhos suplicantes. Não vá atrás dele, Luísa. Não depois do que ele fez. Luísa soltou-se delicadamente. Não estou indo atrás de ninguém. Estou indo atrás de mim mesma, das minhas próprias respostas. Deixando Henrique para trás, Luísa dirigiu-se ao quarto da mãe para uma rápida despedida. Como esperado, Cecília não escondeu sua desaprovação. Vai mesmo nos deixar aqui? Por causa dele? Não é por causa dele, mãe. É por mim. Preciso entender algumas coisas, tomar algumas decisões. E nós, sua família, não contamos nessas decisões. Luísa beijou a testa da mãe, ignorando a pergunta carregada de manipulação emocional. Te ligo mais tarde para saber como está. Descanse, por favor. Na pequena editora Páginas ao Vento, localizada em um sobrado colonial restaurado no Pelourinho, a atmosfera era de agitação contida. Funcionários cochichavam pelos corredores, lançando olhares curiosos para a sala de reuniões, onde Rafael Couto, o lendário editor e herdeiro não o morador de rua, conversava com Martim, o proprietário da editora. Débora aguardava Luísa na recepção, praticamente saltando de ansiedade. Graças a Deus você chegou. Ele está lá dentro há 1 hora falando sobre um projeto revolucionário e disse que só fechará o contrato quando você chegar. Ele explicou: quem sou eu? Como nos conhecemos? Não entrou em detalhes. Apenas disse que você foi fundamental para que ele redescobrisse sua paixão pela literatura. Débora estudou o rosto da amiga. Luísa, o que está acontecendo? Como você conhece Rafael Couto? É complicado, Luísa respondeu, ajeitando nervosamente o cabelo. Muito complicado. Antes que pudesse elaborar, a porta da sala de reuniões se abriu e Martim apareceu, sorrindo de orelha a orelha. Luísa, que bom que chegou. Rafael está ansioso para te ver. Com o coração martelando contra o peito, Luísa entrou na sala. Rafael estava de pé junto à janela contemplando a movimentação da rua histórica abaixo. Vestia calças escuras bem cortadas e uma camisa branca simples, mas elegante. Seu cabelo, agora adequadamente cortado, e sua barba, aparada com precisão, davam-lhe uma aparência completamente diferente do homem que Luísa conhecera no ponto de ônibus. Quando se virou para encará-la, porém, os olhos eram os mesmos, profundos, intensos, revelando uma alma que nenhuma transformação externa poderia alterar. Luísa, ele disse simplesmente, sua voz carregando um mundo de emoções não expressas. Sr. Couto, ela respondeu formalmente, consciente da presença de Martim. Rafael sorriu levemente, compreendendo o jogo. Martim, poderia nos dar alguns minutos a sós? Preciso discutir alguns detalhes do projeto com a senhorita Bastos. Assim que a porta se fechou, o silêncio entre eles tornou-se quase palpável. Foi Rafael quem o quebrou primeiro. Você está linda. Você está diferente, ela respondeu ainda mantendo distância. Apenas por fora. Por dentro, continuo o mesmo homem que discutia Fernando Pessoa com você em um ponto de ônibus. Luísa cruzou os braços, protegendo-se emocionalmente. O que está fazendo, Rafael? Por que essa súbita decisão de reassumir sua identidade,
De publicar seu livro? Ele se aproximou, parando a poucos passos dela. Por causa de você, Luísa. Você me fez perceber que fugir não era a resposta, que posso usar meus recursos, minha posição, para fazer a diferença real que sempre quis fazer. E escolheu a editora da minha amiga por mérito próprio, Rafael completou. A Páginas ao Vento publica literatura autêntica, vozes marginalizadas, perspectivas que normalmente não encontrariam espaço nas grandes editoras, incluindo a minha. E sim, o fato de você ter mencionado a editora pesou na decisão, mas não foi o único fator. Luísa caminhou até a mesa de reuniões, onde um manuscrito encadernado repousava. Na capa, o título provisório: Nas Entrelinhas de Salvador, Crônicas de um Andarilho. Seus escritos do caderno, ela murmurou, folheando algumas páginas, revisados e expandidos, mas a essência é a mesma. Observações honestas sobre a cidade e suas contradições, sua beleza escondida nos detalhes que a maioria ignora. Rafael aproximou-se mais. Quero que escreva o prefácio, Luísa. Ela ergueu o olhar surpresa. Eu? Por quê? Porque você foi a única que realmente viu o autor por trás das palavras, a única que enxergou o homem por trás da aparência. Sem você, essas histórias continuariam presas em um caderno surrado, lidas apenas por mim mesmo. A sinceridade na voz dele era inegável, e Luísa sentiu as muralhas que havia erguido começarem a ruir. Ainda não respondi sua proposta, ela disse finalmente. Sei disso, e respeito seu tempo para decidir. O que acontece se eu disser não? Se decidir que não posso confiar em você depois do que fez? A dor cruzou o rosto de Rafael, rápida, mas inconfundível. Respeitarei sua decisão. O manuscrito será publicado, o prefácio será escrito por outra pessoa, e nossas vidas seguirão caminhos separados. Mas saiba, Luísa, que não haverá um dia em que não me arrependa de ter posto à prova o que poderia ter sido o maior presente da minha vida. Seu amor. As palavras pairaram entre eles, carregadas de arrependimento e possibilidades perdidas. Luísa queria permanecer firme, proteger seu coração ferido, mas algo dentro dela se recusava a aceitar aquele final. Você está disposto a abrir mão da vida nas ruas? Da liberdade que tanto valorizava? Estou disposto a encontrar um equilíbrio. Rafael respondeu. Usar meus recursos não para ostentar, mas para fazer diferença. Continuar observando a cidade, mas agora com a possibilidade de transformar minhas observações em ações concretas. Que tipo de ações? O rosto de Rafael iluminou-se com entusiasmo genuíno. Tenho muitas ideias. Uma fundação para apoiar literatura produzida nas periferias. Um programa de restauração de bibliotecas públicas e... Ele hesitou, como se temesse sonhar alto demais. Talvez um café literário, um espaço onde pessoas de todas as classes possam se encontrar, compartilhar histórias, quebrar barreiras. Um café? Luísa repetiu, recordando-se de suas próprias fantasias sobre criar um espaço de inclusão. Sim, imaginei um lugar no centro histórico, talvez próximo ao Largo do Pelourinho. Um espaço onde a literatura seja acessível a todos, onde estudantes possam encontrar livros que normalmente não poderiam comprar, onde escritores iniciantes tenham voz. E pensei que, com seu talento para a restauração arquitetônica, poderíamos transformar algum casarão histórico abandonado em um lugar verdadeiramente especial. Poderíamos? Luísa enfatizou o plural. Rafael sorriu, um sorriso tímido e esperançoso. Se você quiser, se me der uma segunda chance. Antes que Luísa pudesse responder, a porta se abriu abruptamente e Débora entrou, o rosto pálido. Luísa, seu celular está desligado? Estão te ligando há meia hora. O que aconteceu? É sua mãe. Ela teve outro desmaio, mais sério desta vez. Seu pai pediu que fosse imediatamente para o hospital. O sangue de Luísa gelou. Havia saído do hospital há menos de 2 horas, e sua mãe parecia bem, apenas cansada. O que poderia ter acontecido tão repentinamente? Preciso ir, ela disse a Rafael, já se dirigindo à porta. Vou com você, ele respondeu prontamente, pegando seu paletó. Não é necessário. Não estou pedindo permissão, Luísa. Estou oferecendo apoio.
Você pode me mandar embora. Na porta do hospital se quiser, mas não vou deixá-la dirigir nesse estado. Determinação nos olhos dele não deixava espaço para argumentos. Com um breve aceno para Débora, que observava a cena completamente confusa, Luísa permitiu que Rafael a conduzisse para fora da editora. No carro dele, um Volvo discreto, mas obviamente caro, o silêncio era tenso. Luísa alternava entre a preocupação com a mãe e a consciência aguda da presença de Rafael, de como sua vida havia se transformado completamente em questão de semanas. Vai ficar tudo bem, Rafael disse suavemente, como se lesse seus pensamentos. Sua mãe é uma mulher forte. Como pode saber? Você nunca a conheceu realmente. Conheço a filha que ela criou. Isso me diz muito sobre ela. Quando chegaram ao hospital, foram recebidos por um Augusto visivelmente aliviado. Graças a Deus você chegou. Ela está bem agora, foi apenas outro pico de pressão. Mas os médicos decidiram mantê-la em observação por 24 horas. Seus olhos então pousaram em Rafael e seu semblante mudou para confusão. E você é... Rafael. Couto, ele se apresentou estendendo a mão. Amigo de Luísa. O reconhecimento brilhou nos olhos de Augusto. Rafael Couto, da editora Horizonte? O mesmo, Rafael confirmou, apertando firmemente a mão do pai de Luísa. Minha filha nunca mencionou que conhecia alguém tão ilustre, Augusto comentou, lançando um olhar interrogativo para Luísa. É uma história recente, ela respondeu evasivamente. Posso ver mamãe agora? Claro, ela está no mesmo quarto. E Luísa? Augusto hesitou, baixando a voz. Henrique ainda está lá. Não saiu do lado dela desde que você partiu. O olhar significativo que seu pai lhe lançou deixava claro o que ele esperava. Gratidão pelo devotamento de Henrique, reconhecimento de que ele era o partido perfeito. Luísa apenas assentiu brevemente e dirigiu-se ao quarto, consciente de que Rafael a seguia de perto. A cena que encontraram era quase cinematográfica. Cecília recostada nos travesseiros, parecendo frágil mas digna, com Henrique sentado ao seu lado, segurando-lhe a mão com devoção estudada. Quando viram Luísa entrar acompanhada de Rafael, ambos congelaram por um momento. Mãe! Luísa aproximou-se rapidamente da cama, beijando a testa de Cecília. Como está se sentindo? Melhor, querida. Foi apenas um susto. Os olhos de Cecília então pousaram em Rafael, estreitando-se levemente. E vejo que trouxe companhia. Senhora Bastos, é um prazer finalmente conhecê-la formalmente, Rafael disse, aproximando-se da cama com uma elegância natural que contrastava com a imagem do homem que Cecília imaginava. Sou Rafael Couto. O silêncio que se seguiu à apresentação de Rafael era quase palpável. Cecília olhava de Rafael para Luísa, seus olhos expressando uma mistura de confusão e desconfiança. Henrique, por sua vez, mantinha-se rigidamente sentado, seu rosto uma máscara de cortesia forçada. Rafael Couto, Cecília repetiu lentamente. O editor que desapareceu misteriosamente há alguns anos? O mesmo, Rafael confirmou, sua postura serena apesar da tensão evidente no ambiente. E agora, graças à sua filha, estou retornando ao mundo editorial com uma nova perspectiva. Graças à minha filha. Cecília lançou um olhar interrogativo para Luísa. É uma longa história, mãe, Luísa respondeu, ciente do desconforto crescente de Henrique. Podemos conversar sobre isso quando estiver recuperada. Estou perfeitamente recuperada para ouvir como minha filha aparentemente conhece um dos homens mais influentes do mercado editorial brasileiro. Cecília insistiu, ajustando-se na cama, hospitalar. Rafael interveio suavemente. Senhora Bastos, prometo que teremos tempo para todas as explicações necessárias. Por enquanto, o mais importante é sua saúde. Se me permite a intromissão, parece-me que já está tendo emoções suficientes por um dia. A gentileza no tom de Rafael pareceu desarmar momentaneamente Cecília. Ela observou-o com um novo olhar, notando os detalhes que anteriormente teriam escapado à sua atenção. A postura elegante, a dicção impecável, o relógio discreto, mas obviamente valioso em seu pulso.
Você não é o que eu esperava. Ela comentou finalmente. Raramente somos o que os outros esperam, Sra. Bastos. Rafael respondeu com um leve sorriso. É uma das belezas da existência humana. Henrique pigarreou, quebrando o momento. Bem, agora que Luísa está aqui para ficar com você, Dona Cecília, talvez seja melhor eu me retirar. Tenho uma audiência importante amanhã cedo. Ora, fique mais um pouco, querido. Cecília protestou, segurando a mão de Henrique. Mal tivemos tempo de conversar sobre aquela propriedade no litoral norte que você mencionou. Luísa franziu o senho, sentindo que havia algo mais naquela conversa aparentemente casual. Que propriedade? Um projeto de resort que estou representando. Legalmente. Henrique explicou, um brilho calculado em seus olhos. Quando soube que sua mãe estava hospitalizada, pensei em distraí-la com assuntos agradáveis. E acabei mencionando que o empreendimento está buscando uma arquiteta especializada em preservação patrimonial, já que o terreno inclui uma antiga casa de engenho. Como é atencioso da sua parte, Rafael, comentou seu tom perfeitamente educado, mas com uma nota sutil de ironia que apenas Luísa pareceu captar. Henrique lançou-lhe um olhar avaliativo. Negócios são negócios, Sr. Couto. Tenho certeza que um homem da sua posição compreende isso perfeitamente. Compreendo sim, Rafael concordou. Assim como compreendo a diferença entre uma oportunidade profissional genuína e uma estratégia para outros fins. A tensão entre os dois homens era quase visível. Luísa decidiu intervir antes que a situação escapasse ao controle. Acho que minha mãe precisa descansar agora, ela disse firmemente. Pai, você poderia acompanhar Henrique até a saída? Gostaria de ficar alguns minutos a sós com mamãe. Augusto, percebendo a determinação no tom da filha, assentiu. Claro. Henrique, vamos. Posso aproveitar para discutir alguns detalhes daquele outro assunto que mencionamos. Quando os dois homens saíram, Rafael fez menção de segui-los, mas Luísa o deteve com um toque no braço. Você pode ficar, Rafael. Na verdade, prefiro que fique. Cecília observava a interação entre sua filha e Rafael com olhos perspicazes. Quando a porta se fechou, deixando os três a sós, ela foi direta. Então você é o homem por quem minha filha cancelou nossos almoços de domingo? O suposto morador de rua que virou sua vida de cabeça para baixo? Rafael sustentou o olhar de Cecília sem hesitação. Sou o homem que teve o privilégio de conhecer sua filha, além das convenções sociais, Sra. Bastos. O homem que descobriu nela uma força e uma autenticidade raras neste mundo de aparências. E também o homem que mentiu para ela, Cecília acrescentou seu tom afiado. Que omitiu parte da verdade, Rafael corrigiu gentilmente, para descobrir se seria aceito pelo que sou, não pelo que tenho. Um teste bastante manipulador, não acha? Mãe, Luísa interveio, já conversamos sobre isso. Rafael cometeu um erro de julgamento, mas suas intenções... Não, Luísa, Rafael a interrompeu. Sua mãe está certa. Foi manipulador da minha parte. Cresci em um mundo onde relacionamentos são frequentemente baseados em interesse, onde amizades e até amores são calculados conforme o que se pode ganhar com eles. Isso me tornou cínico, desconfiado, mas não justifica ter submetido você a esse tipo de teste. Virando-se para Cecília, ele continuou. Senhora Bastos, peço desculpas pelo sofrimento que causei à sua filha e, por extensão, à sua família. Não tenho justificativas, apenas explicações. E a promessa de que, se Luísa me der uma segunda chance, jamais voltarei a quebrar sua confiança. A sinceridade na voz de Rafael pareceu atingir Cecília. Seu semblante suavizou-se ligeiramente. E quais são suas intenções com minha filha agora, Sr. Couto? Agora que abandonou sua experiência social? Rafael olhou para Luísa, seus olhos transmitindo todo o amor que sentia. Minhas intenções são as mais sérias possíveis. Se ela me aceitar, quero construir uma vida ao lado dela. Uma vida baseada não no que temos, mas no que somos e no que podemos fazer pelos outros. Cecília estudou Rafael por um longo momento, antes de voltar-se para a filha. E você, Luísa, o que quer? Era a pergunta que Luísa vinha evitando responder para si mesma desde a revelação de Rafael. Olhando para ele agora, via não apenas o homem sofisticado e bem-sucedido que se apresentava ao mundo,
mas também o poeta sensível do ponto de ônibus, o observador arguto das ruas de Salvador, o homem que a fizera questionar todas as suas certezas. Quero ser feliz, mãe, ela respondeu simplesmente, e descobri que minha felicidade não está onde sempre pensei que estaria. Em uma carreira de prestígio, em um casamento convencional com alguém como Henrique, em seguir um roteiro predeterminado de sucesso. Está em ser autêntica, em fazer diferença real na vida das pessoas, em amar sem medo do julgamento alheio. Cecília suspirou, um som que carregava o peso de uma vida inteira de convenções sociais e expectativas não questionadas. Sua avó dizia que eu era assim quando, jovem, sabia, idealista, determinada a mudar o mundo. Então a vida aconteceu. Casamento, filhos, compromissos sociais. E aquela jovem revolucionária foi se acomodando, se adaptando, até quase desaparecer. A revelação surpreendeu Luísa. Nunca imaginara sua mãe, sempre tão preocupada, com aparências e status como uma idealista. O que estou tentando dizer, filha, Cecília continuou, é que não quero que aconteça o mesmo com você. Não quero que acorde um dia, décadas depois, perguntando-se onde foi parar aquela jovem que tinha sonhos maiores que um sobrenome respeitável ou um endereço na Zona Nobre. Virando-se para Rafael, ela acrescentou, quanto ao senhor, Senhor Couto, ainda não decidi se o aprovo ou não, mas se minha filha o escolher, terei de aceitar sua presença em nossas vidas. É tudo o que peço, senhora Bastos, Rafael respondeu respeitosamente. A oportunidade de provar, com o tempo, que sou digno da confiança de sua filha e, quem sabe, da sua também. A conversa foi interrompida pela entrada de uma enfermeira, anunciando que o horário de visitas estava terminando e que apenas um acompanhante poderia permanecer com a paciente. Durante a noite, vou ficar com mamãe, Luísa decidiu. Rafael, podemos nos encontrar amanhã para continuar nossa conversa? Claro, ele concordou prontamente. Estarei no café da Livraria Baiana, perto do seu escritório, às 10 horas. Se puder aparecer, ficarei esperando. Após Rafael se despedir, educadamente de Cecília, e sair, mãe e filha ficaram em um silêncio contemplativo. Ele é bastante charmoso, Cecília comentou finalmente, e obviamente culto. Sim, ele é, Luísa concordou, surpresa com o tom quase aprovador da mãe. Ainda acho que o que ele fez foi manipulador e egoísta, Cecília acrescentou. Mas também reconheço um homem que está genuinamente arrependido e disposto a mudar. Luísa sorriu levemente. Quem diria que um dia concordaríamos sobre um homem, mãe? Não disse que concordo completamente, Cecília corrigiu, mas havia um brilho de humor em seus olhos. Apenas que estou reconsiderando minha posição. Na manhã seguinte, após uma noite desconfortável na poltrona do quarto de hospital, Luísa recebeu boas notícias. Os exames de Cecília estavam normais e ela receberia alta no início da tarde. Vou para casa com seu pai, querida, Cecília disse enquanto arrumava suas coisas. Você deveria ir encontrar seu Rafael. Luísa hesitou. Tem certeza? Posso ficar mais um pouco? Absoluta. Já causamos interrupção suficiente na sua vida nos últimos dias. Cecília fez uma pausa, estudando o rosto da filha. Luísa, independente do que decidir sobre esse homem, quero que saiba que seu pai e eu vamos apoiá-la. Pode não parecer assim às vezes, mas só queremos sua felicidade. Emocionada com as palavras inesperadas da mãe, Luísa a abraçou longamente antes de partir para seu encontro com Rafael. O café da Livraria Baiana era um espaço acolhedor, com estantes de livros cobrindo as paredes e pequenas mesas espalhadas entre poltronas confortáveis. Rafael estava sentado em um canto discreto, folheando distraidamente um livro enquanto esperava. Quando viu Luísa se aproximando, seu rosto iluminou-se. Você veio, ele disse simplesmente, levantando-se para recebê-la. Prometi que viria, ela respondeu, sentando-se à sua frente. Como passou a noite? Inquieta. Pensando em você, em nós no futuro. Rafael fez uma pausa, colocando o livro de lado. Luísa, antes de qualquer coisa, preciso que saiba. A proposta de casamento continua de pé,
mas entendo completamente se você precisar de mais tempo ou se decidir que não. Pode confiar em mim novamente. Luísa observou o homem à sua frente. Não mais o morador de rua por quem se apaixonara, nem o rico herdeiro que se revelara depois, mas uma fusão dos dois. Rafael agora parecia em paz consigo mesmo, como se tivesse finalmente encontrado um equilíbrio entre quem era e quem o mundo esperava que fosse. Tenho condições, ela disse finalmente. Rafael inclinou-se para frente, atento. Estou ouvindo. Primeiro, nada de casamento, ainda. Precisamos reconstruir nossa relação. Com base na verdade total, sem omissões, sem testes. Justo, ele concordou prontamente. Segundo, quero que trabalhemos juntos nesse café literário que você mencionou. Não como um projeto de caridade para alimentar seu ego, mas como um espaço real de transformação social. Era exatamente o que tinha em mente. Rafael sorriu. Na verdade, já comecei a pesquisar alguns imóveis históricos disponíveis no centro. Há um casarão abandonado perto da Praça da Sé que tem potencial incrível. Terceiro, Luísa continuou, sua voz, agora mais suave, quero que me mostre Salvador pelos seus olhos. Todas aquelas histórias que escreveu no seu caderno, todas aquelas pessoas que conheceu nas ruas, quero ver a cidade como você a vê. O rosto de Rafael iluminou-se com entusiasmo genuíno. Seria uma honra. Podemos começar hoje mesmo, se quiser. Há mais uma coisa, Luísa acrescentou, seu semblante tornando-se sério. Sobre seu livro, o manuscrito que mostrou na editora, sim, aceito escrever o prefácio, mas com uma condição: que todos os lucros sejam destinados a programas de apoio a moradores de rua e a pequenas bibliotecas comunitárias nas periferias. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tomando a dela entre as suas. Não esperava menos. De você, Luísa Bastos. E prometo que não apenas os lucros deste livro, mas uma porcentagem significativa de tudo que a editora Horizonte publicar a partir de agora será destinada a causas sociais. Naquele momento, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa de um café literário, Luísa sentiu que estavam realmente começando algo novo. Não apenas um relacionamento reconstruído sobre bases mais sólidas, mas também um projeto conjunto que poderia fazer diferença real na vida de muitas pessoas. Nas semanas que se seguiram, Luísa e Rafael mergulharam na tarefa de transformar sonhos em realidade. O casarão histórico perto da Praça da Sé foi adquirido, e o projeto de restauração iniciado sob a supervisão pessoal de Luísa, que obteve licença temporária do escritório de arquitetura para se dedicar ao que chamava de projeto pessoal. A notícia de que Rafael Couto havia retornado à vida pública e estava investindo em um projeto cultural no Centro Histórico de Salvador rapidamente se espalhou pela cidade. Jornalistas tentavam marcar entrevistas, antigos contatos do mundo editorial ressurgiam, curiosos sobre os anos de ausência e os planos futuros. Rafael lidava com tudo com uma serenidade que impressionava Luísa. Ele concedia entrevistas seletivas, sempre focando no projeto do café literário e nas iniciativas sociais, desviando habilmente de perguntas sobre sua vida pessoal ou os motivos de seu exílio voluntário. Uma tarde, enquanto supervisionavam as obras no casarão, Rafael recebeu uma ligação que mudou sua expressão normalmente serena. Após desligar, permaneceu em silêncio por alguns minutos. Aconteceu algo? Luísa perguntou preocupada. Era Antônio, meu primo, Rafael explicou, sua voz distante. Lembra que Carmen, a síndica do meu prédio, mencionou que ele havia me procurado? Aparentemente, meu tio Eduardo deixou uma carta para mim, que só deveria ser entregue se eu reaparecesse após sua morte. Uma carta? E o que diz? Não sei ainda. Antônio quer me encontrar para entregá-la pessoalmente. Rafael hesitou, olhando para Luísa com uma mistura de apreensão e esperança. Ele sugeriu um jantar, amanhã à noite. Gostaria que você viesse comigo. Luísa percebeu o quanto esse pedido significava. Rafael estava convidando-a não apenas para um simples jantar, mas para um encontro com seu passado, com a parte de sua vida que havia tentado deixar para trás. Claro que vou. Ela respondeu, apertando gentilmente sua mão.
Estaremos juntos nisso, como em tudo. O restaurante escolhido para o encontro era o Amado, o mesmo onde semanas antes Luísa havia abandonado um jantar com seus pais e Henrique ao avistar Rafael caminhando pela orla. A ironia da situação não escapou a nenhum dos dois. Antônio Couto, um homem de meia idade com olhos incrivelmente semelhantes aos de Rafael, aguardava-os em uma mesa com vista para o mar. Seu rosto iluminou-se ao ver o primo, e os dois se abraçaram longamente. Pensei que tinha perdido você para sempre, primo, Antônio disse, sua voz embargada pela emoção. Sabe que sou difícil de perder, Rafael brincou, embora seus olhos também brilhassem com lágrimas contidas. Antônio, esta é Luísa Bastos, minha noiva, Luísa completou, surpreendendo a si mesma e a Rafael. O jantar transcorreu em uma atmosfera de reminiscências e reconexões. Antônio falou sobre a família, sobre como a editora havia prosperado, sob a gestão do conselho estabelecido por Rafael, sobre como todos haviam sentido sua falta nos últimos anos. Tio Eduardo estaria orgulhoso de você, ele comentou em determinado momento. Não pela fortuna que preservou ou pelo império editorial que construiu, mas pela coragem de buscar seu próprio caminho. Após a sobremesa, Antônio finalmente retirou do bolso interno do paletó um envelope amarelado. Ele deixou instruções específicas. A carta deveria permanecer guardada no cofre da família até que você reaparecesse ou até completar 10 anos de sua ausência, o que ocorresse primeiro. Com mãos levemente trêmulas, Rafael abriu o envelope e começou a ler em silêncio. À medida que seus olhos percorriam as linhas escritas pela mão de seu falecido tio, seu rosto passava por uma transformação, surpresa, emoção e, finalmente, uma espécie de paz. O que diz? Luísa perguntou suavemente quando ele terminou. A leitura. Rafael respirou fundo antes de responder. Ele sabia. Todo esse tempo ele sabia que eu me sentia sufocado, que considerava abandonar tudo. Na carta diz que passou pelos mesmos sentimentos quando jovem, que quase desistiu da editora para viver uma vida simples no interior. E o que o impediu? Ele descobriu um propósito maior para sua riqueza e influência. Percebeu que poderia usar seus recursos não apenas para acumular mais, mas para fazer diferença real na vida de pessoas que nunca teriam acesso à literatura de qualidade. Foi quando criou a linha editorial que consagrou a Horizonte, publicando autores marginalizados, vozes que normalmente seriam silenciadas. Rafael dobrou cuidadosamente a carta, guardando-a no bolso junto ao coração. No final ele me diz: se estiver lendo isto, é porque encontrou seu caminho de volta. Não para a vida que abandonou, mas para um novo equilíbrio. Espero que também tenha encontrado alguém que o ame pelo homem que é, não pelo império que herdou. Seus olhos encontraram os de Luísa, brilhantes de emoção. E ele estava... Certo? Encontrei. 6 meses depois, o casarão histórico próximo à Praça da Sé havia se transformado completamente. Onde antes havia ruínas e abandono, agora se erguia um espaço acolhedor que mantinha a essência arquitetônica original, mas com toques contemporâneos que o tornavam funcional e convidativo. Café das Entrelinhas era o nome escolhido para o empreendimento, uma referência tanto ao livro de Rafael, que se tornara um sucesso inesperado de crítica e vendas, quanto à proposta do espaço. Encontrar significados entre as linhas aparentes da vida, descobrir conexões onde antes só se viam diferenças. Na manhã da inauguração, Luísa contemplava o resultado de meses de trabalho intenso com uma mistura de orgulho e nervosismo. Cada detalhe havia sido pensado para criar um ambiente inclusivo. Prateleiras acessíveis com livros que podiam ser lidos gratuitamente, mesas comunitárias onde desconhecidos eram encorajados a compartilhar espaço, um cardápio com opções para todos os bolsos, desde o café simples servido em canecas de barro até bebidas mais elaboradas. Nervosa? Rafael perguntou, aproximando-se por trás e envolvendo-a em um abraço. Um pouco, Luísa admitiu, recostando-se nele.
É como se estivéssemos expondo não apenas um negócio, mas uma parte de nós mesmos ao julgamento público. E estamos, Rafael concordou. Mas se há algo que aprendi nos últimos meses, é que a vulnerabilidade não é fraqueza. É ela que permite conexões genuínas. Os últimos meses haviam sido transformadores para ambos. Enquanto trabalhavam juntos no projeto do café, sua relação se fortalecia sobre bases de honestidade e respeito mútuo. Rafael havia encontrado um equilíbrio entre sua antiga vida de privilégios e seu desejo de simplicidade e autenticidade. Não mais vivia nas ruas, mas também não retornara ao luxo ostensivo de antes. O apartamento que compartilhava agora com Luísa, um espaço amplo, mas despretensioso no bairro de Santo Antônio, refletia essa nova filosofia de vida. Luísa, por sua vez, havia deixado o escritório de arquitetura para se dedicar integralmente ao projeto do café e à criação da Fundação Entre Linhas, uma organização sem fins lucrativos, fundada com os lucros do livro de Rafael e dedicada a levar literatura e educação para comunidades carentes. Cecília e Augusto, inicialmente céticos quanto às mudanças na vida da filha, haviam gradualmente se rendido à evidência de sua felicidade. O momento decisivo ocorrera quando Rafael, demonstrando sensibilidade rara, convidara-os para um jantar, no qual apresentou um plano detalhado para a restauração da antiga casa de veraneio da família Bastos, na ilha de Itaparica. Um sonho que Augusto acalentava há anos, mas nunca tivera recursos para realizar. Não estou tentando comprar sua aprovação, Rafael explicara naquela noite. Estou oferecendo minhas habilidades e recursos para preservar algo que é importante para vocês. Assim como Luísa está me ajudando a construir algo importante para mim. A porta do café abriu-se, interrompendo as reflexões de Luísa. Débora entrou carregando uma grande cesta decorativa. Presente de inauguração da editora, ela anunciou depositando a cesta sobre o balcão. São primeiras edições dos nossos títulos mais queridos para a Biblioteca Comunitária do Café. Logo, outros convidados começaram a chegar para a pré-inauguração, reservada para amigos, familiares e parceiros do projeto. Carmen, a síndica do antigo prédio de Rafael, trazia uma pequena planta para dar vida ao espaço. Antônio e sua esposa trouxeram um quadro, uma reprodução ampliada da foto de Rafael com seu tio Eduardo, emoldurada com elegância discreta. Os pais de Luísa chegaram pouco depois. Cecília, visivelmente recuperada de seus problemas de saúde, até mesmo com um brilho renovado no olhar. Está absolutamente lindo, filha, ela comentou, observando o espaço com genuína admiração. Você conseguiu preservar a essência histórica do lugar enquanto o tornava funcional e acolhedor. Obrigada, mãe, Luísa respondeu, emocionada com o elogio sincero. Significa muito ouvir isso de você. Augusto, que examinava as estantes de livros, aproximou-se com um exemplar do livro de Rafael nas mãos. Finalmente tive tempo de ler, ele comentou dirigindo-se ao genro. Devo admitir que estava cético, mas... É uma obra notável, Rafael. A forma como você captura a alma de Salvador, as pessoas invisíveis que fazem a cidade pulsar, é quase como se estivesse lendo sobre um lugar que conheço intimamente, mas nunca realmente vi. Esse era exatamente meu objetivo. Rafael sorriu genuinamente tocado pelo reconhecimento. Mostrar o que está escondido à vista de todos. Às 10 horas em ponto, as portas do café das entrelinhas foram oficialmente abertas ao público. A resposta foi imediata e surpreendente. Estudantes universitários, atraídos pelos preços acessíveis e pelo ambiente inspirador para estudos, turistas em busca de um espaço autêntico que capturasse a essência de Salvador, moradores locais curiosos sobre a transformação do antigo casarão abandonado, todos pareciam encontrar algo que os atraía no novo estabelecimento. Uma das primeiras clientes foi Dona Zélia, uma vendedora de acarajé de 70 anos que trabalhava há décadas na Praça da Sé. Rafael a recebeu com um abraço caloroso. Dona Zélia, que honra tê-la aqui. Tinha que ver com meus próprios olhos, meu filho, ela respondeu olhando ao redor com curiosidade.
O rapaz que passava horas conversando comigo no ponto de Acarajé agora é dono de um café chique. Não tão chique assim, Rafael corrigiu. Gentilmente. E sempre haverá uma mesa reservada para a senhora com o melhor café da casa. Luísa observava a interação com o coração cheio. Era isso que tornava Rafael especial. Sua capacidade de conectar-se genuinamente com pessoas de todos os estratos sociais, de valorizar histórias e experiências que outros ignoravam. À medida que o dia avançava, o café enchia-se não apenas de clientes, mas de histórias e conexões. Na mesa comunitária central, um professor aposentado entabulava a animada discussão literária com uma jovem estudante de letras. No canto dedicado à poesia, uma senhora idosa lia em voz alta para duas crianças atentas. No balcão, um executivo de terno impecável compartilhava impressões sobre um livro com um artista de rua de dreads coloridos. Está funcionando, Luísa murmurou para si mesma, maravilhada com a cena. No final da tarde, quando o movimento começava a diminuir, um rosto inesperado apareceu na porta. Henrique. Luísa tensionou-se momentaneamente, mas Rafael, que atendia alguns clientes no balcão, apenas acenou cordialmente para o recém-chegado. "Posso entrar?" Henrique perguntou, aproximando-se de Luísa com evidente desconforto. "Claro", ela respondeu, indicando uma mesa próxima à janela. "É um espaço aberto a todos." Sentaram-se frente a frente, um silêncio constrangedor pairando entre eles. Foi Henrique quem finalmente o quebrou. "Vim parabenizá-los pelo espaço. É impressionante o que vocês conseguiram fazer com o casarão." "Obrigada", Luísa respondeu, genuinamente surpresa com o gesto. "Não esperava vê-lo aqui hoje." Henrique ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. "Para ser honesto, nem eu esperava vir. Mas, depois de tudo que aconteceu, senti que precisava fazer esse gesto. Mostrar que não guardo ressentimentos." "Aprecio isso", Luísa disse suavemente. "E espero que encontre alguém que o valorize pelo homem que é, Henrique, não pelo que representa socialmente." Um sorriso triste passou pelo rosto dele. "Como você encontrou Rafael, você quer dizer?" "Sim, como eu encontrei Rafael." Nesse momento, Rafael aproximou-se da mesa, trazendo 2 xícaras de café. "Pensei que talvez gostassem de experimentar nossa especialidade da casa", ele disse, colocando as bebidas sobre a mesa. "É um blend exclusivo, com grãos cultivados por uma cooperativa de pequenos produtores da Chapada Diamantina." Henrique observou Rafael com uma mistura de curiosidade e resignação. "Vocês realmente acreditam que podem mudar o mundo com um café, não é?" "Não o mundo inteiro", Rafael respondeu tranquilamente, sentando-se ao lado de Luísa. "Apenas nosso pequeno pedaço dele. Um livro, uma xícara, uma conversa de cada vez." Após a partida de Henrique, que saiu visivelmente pensativo, Rafael e Luísa tiveram finalmente um momento a sós. O café estava quase vazio, apenas alguns clientes remanescentes absortos em seus livros ou conversas. "Acho que podemos considerar o dia um sucesso", Rafael comentou, entrelaçando seus dedos aos de Luísa. "Mais que isso", ela respondeu, olhando ao redor com satisfação. "É um sonho realizado, um sonho que nem sabíamos que tínhamos até nos encontrarmos." Rafael ficou em silêncio por um momento, contemplando o espaço que haviam criado juntos. Então, levantou-se abruptamente. "Volto em 1 minuto", disse, dirigindo-se apressadamente ao escritório nos fundos do café. Quando retornou, trazia nas mãos o caderno surrado que Luísa reconheceu imediatamente. O mesmo que ele carregava no primeiro dia em que se viram no ponto de ônibus. O caderno que continha os escritos originais, que eventualmente se transformariam no livro Nas Entrelinhas de Salvador. "Quero te mostrar algo", Rafael disse, sentando-se novamente ao lado dela e abrindo o caderno em uma página específica. Era um poema, datado do dia seguinte ao primeiro encontro deles. Os versos falavam de uma mulher com olhos que viam além das aparências e coração que reconhecia almas, não circunstâncias. Era claramente sobre Luísa, escrito quando Rafael ainda não tinha certeza se haveria. Novamente. "Você escreveu isso no dia seguinte ao nosso encontro?"
Ela perguntou emocionada. Sim, algo em você me tocou profundamente, Luísa. A forma como olhou para mim, não com pena ou desprezo, mas com curiosidade genuína, com desejo de conexão. Naquele momento, soube que havia encontrado alguém especial. Rafael virou a página, revelando algo que Luísa não esperava. Dentro de um pequeno envelope colado no caderno, havia um par de alianças simples, quase idênticas às que ela havia comprado meses antes, quando aceitara impulsivamente seu pedido de casamento. Comprei estas no dia em que você voltou ao ponto de ônibus com o livro de Fernando Pessoa, Rafael explicou, retirando as alianças do envelope. Sabia que era cedo demais, que provavelmente você me acharia louco se eu propusesse algo tão sério, mas também sabia, com uma certeza que nunca havia sentido antes, que você era a pessoa com quem queria compartilhar minha vida. Luísa já olhava alternadamente para as alianças e para o rosto de Rafael, incapaz de encontrar palavras. Nosso caminho não foi o mais convencional, ele continuou, um sorriso brincando em seus lábios. Tivemos nossos desentendimentos, nossas dúvidas, nossos momentos de quase desistir. Mas cada passo, cada obstáculo nos trouxe até aqui. Este momento, este lugar que construímos juntos. Segurando uma das alianças, Rafael olhou diretamente nos olhos de Luísa. Há meses você completou uma frase por mim, quando me apresentou a Antônio como sua noiva. Nunca conversamos sobre isso depois, respeitei seu tempo e espaço. Mas agora, com nosso café inaugurado, com este capítulo de nossas vidas começando oficialmente, preciso perguntar novamente. Luísa Bastos, você ainda quer se casar comigo? O tempo pareceu congelar enquanto Luísa processava a pergunta. Não era mais uma proposta impulsiva de um homem que escondia sua verdadeira identidade. Era um pedido sincero de alguém que ela conhecia profundamente agora, com todas as suas virtudes e falhas, suas forças e vulnerabilidades. Sim, ela respondeu finalmente, sua voz firme e clara. Sim, Rafael Couto, eu quero me casar com você. Enquanto ele deslizava a aliança em seu dedo, os últimos clientes do café que haviam testemunhado discretamente a cena irromperam em aplausos espontâneos. Dona Zélia, que havia retornado para buscar um livro que esquecera, enxugava lágrimas nos cantos dos olhos. Que os orixás abençoem essa união, meus filhos, ela disse, aproximando-se para abraçá-los. Uma união nascida entre o asfalto e a poesia entre xícaras e livros. A celebração do casamento, 3 meses depois, refletia perfeitamente a essência de Luísa e Rafael. Realizada no próprio Café das Entrelinhas, foi uma cerimônia simples, mas significativa, que reuniu pessoas de todos os estratos sociais de Salvador. A vendedora de acarajé sentava-se ao lado do presidente da Associação de Editores da Bahia. O artista de rua que frequentava o café diariamente conversava animadamente com Augusto sobre política cultural. Cecília, para surpresa de muitos, havia se tornado uma das voluntárias mais ativas da Fundação Entrelinhas, utilizando seus contatos sociais para abrir portas que normalmente permaneceriam fechadas para projetos comunitários. Após a cerimônia, enquanto observavam seus convidados interagindo com naturalidade, apesar das diferenças evidentes, Rafael abraçou Luísa por trás, repousando o queixo em seu ombro. Veja o que construímos, ele murmurou. Não apenas um café ou uma fundação, mas um espaço onde as barreiras se dissolvem, onde conexões genuínas acontecem. Onde a verdadeira riqueza é reconhecida, Luísa completou, virando-se para encará-lo. Não a dos bolsos, mas a das almas. Naquela noite, após todos os convidados partirem, Luísa e Rafael permaneceram no café, sentados na mesa comunitária central, cercados por livros e pelo aroma persistente de café recém-preparado. Não precisavam de uma lua de mel luxuosa ou de presentes extravagantes. Haviam encontrado o verdadeiro luxo, a liberdade de serem autênticos, de viverem conforme seus valores mais profundos, de fazerem diferença real na vida das pessoas ao seu redor. Sabe o que mais me impressiona? Rafael comentou, observando o espaço que simbolizava sua jornada conjunta. Como algo tão improvável,
Uma arquiteta da alta sociedade soteropolitana, apaixonar-se por um aparente morador de rua, transformou-se em algo tão certo. Talvez porque, no fundo, não fosse tão improvável assim, Luísa respondeu, acariciando o rosto do agora marido. Talvez estivéssemos destinados a nos encontrar, a enxergar além das aparências, a construir algo maior que nós mesmos. Acredita mesmo nisso? Em destino? Luísa sorriu, recordando-se do dia em que decidira, por puro impulso, sentar-se ao lado de um desconhecido em um ponto de ônibus para discutir Fernando Pessoa. Acredito em escolhas, ela respondeu, em coragem para seguir o coração mesmo, quando o mundo diz que estamos loucos, em ver beleza onde outros veem apenas desordem, em encontrar poesia nas entrelinhas da vida cotidiana. Rafael levantou-se, estendendo a mão para sua esposa. Vamos para casa? Estamos em casa, Luísa, respondeu, aceitando sua mão e levantando-se também. Onde quer que estejamos juntos, esse é nosso lar. Enquanto caminhavam de mãos dadas para fora do café, observaram a Praça da Sé silenciosa sob o luar. Salvador dormia, mas sonhava. Sonhos de inclusão, de conexão, de um futuro onde as diferenças não fossem barreiras, mas pontes. E no centro desse sonho coletivo, um café chamado Entre Linhas permanecia como símbolo de possibilidades, como prova viva de que o amor, quando autêntico, pode transcender qualquer convenção social e transformar não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade. Afinal, a verdadeira riqueza nunca esteve nos títulos ou posses, mas na coragem de ser quem realmente somos e na capacidade de enxergar o outro além das aparências. Uma lição que Luísa e Rafael haviam aprendido no improvável encontro entre o asfalto e a poesia, entre a arquitetura e a literatura, entre dois corações que se reconheceram apesar de todos os disfarces que a vida impõe. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Caso queira ver a parte 2 e